Blog Talk Radio. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de novo. Eu vou ter que ocupar uma boa parte desse programa com um assunto verdadeiramente fecal. Eu descubro aqui na internet um abaixo-assinado de solidariedade a João Carlos Cury Quartim de Moraes, professor da Unicamp, porque ele foi mencionado de passagem em 3 artigos meus. E o pessoal ficou realmente indignado, está muito bravo. Então eu vou ler aqui um pedaço do manifesto, assinado por 200 idiotas, tá certo? Para vocês verem do que se trata e você vê a mentalidade dessa gente, que são, vamos dizer, são todos professores universitários. Para vocês terem ideia do nível, tá certo, de honestidade intelectual desse pessoal que forma a mente da nossa juventude hoje. Então, diz aqui, nós, abaixo-assinados, empenhados na construção e consolidação de uma cultura política democrática, de cujos valores fazem parte a legitimidade, a divergência teórica e ideológica, a civilidade no terreno da polêmica, a liberdade de opinião e de expressão, manifestamos a irrestrita solidariedade a João Quartim de Moraes, professor titular de Filosofia da Universidade Estadual de Campinas, face às acusações injuriosas e mentirosas contra ele, dirigidas pelo professor Olavo de Carvalho. Sem apresentar argumentos e razões para contestar as ideias e as concepções publicamente defendidas pelo professor de filosofia da Unicamp, o senhor Olavo de Carvalho, fiel às práticas obscurantistas prevalecentes na ditadura militar, recorre apenas e tão somente à agressão pessoal, ao insulto rasteiro e à calúnia desabrida. Não podemos senão repudiar de forma categórica e veemente seus métodos truculentos, inseparáveis do seu extremismo reacionário. Prestaram bem atenção, dizendo que eu não apresentei nenhum argumento e razão, que somente o caluniei. Agora vamos ver o que eu escrevi. Agora eu vou ler aqui os trechos referentes dos meus artigos respectivos. Então vamos lá. Um dos mais respeitados luminares do esquerdismo nacional, João Carlos Quartim de Moraes, já avisou em entrevista ao site vermelho.org que, aspas, perante a memória histórica do povo brasileiro, cometeríamos a pior das infidelidades à memória de nossos mortos, se consentíssemos em pagar pelas boas relações com os militares de hoje o preço do esquecimento dos crimes cometidos pela ditadura. Fecha aspas. A mensagem é clara. Puxem o saco vermelho quanto queiram, os homens de farda continuarão sendo chamados de torturadores fascistas, servos do imperialismo e filhotes da ditadura. Note bem, estou apenas interpretando o que ele diz. Exatamente o que ele diz. Vocês têm que esquecer os nossos crimes. Aliás, já esqueceram e já anistiaram, mas os seus não serão esquecidos. Mais ainda, se você procurar aproximação com a esquerda, boas relações, não adianta. Quanto mais você procurar, mais eles vão te chamar de torturador, de fascista, e mais eles vão procurar te castigar, te marginalizar, acabar com sua vida até o último dos seus dias. Exatamente como hoje estão fazendo com o Coronel Lício, com o Brilhante Ustra e outros. Quer dizer, para quem feriu a esquerda, não há perdão jamais. É o que já Lenin chamava o longo braço da revolução. Pode passar o tempo que for, eles não serão esquecidos. Agora, tudo o que o pessoal da esquerda fez já está esquecido, já está anistiado, já está perdoado. Então, eu estou apenas interpretando o que esse sujeito diz. Muito bem. Daí eu comento aqui. Quartim, professor da Unicamp, é o pai espiritual e fundador do tal núcleo de estudos marxistas, ao qual não se pode negar o mérito de ter levado sua universidade ao nível acadêmico de uma escolinha do MST. Quando eles fundaram esta porcaria, eu escrevi para a Unicamp propondo, olha, se vocês são tão democráticos assim, por que não fundam um núcleo de estudos antimarxistas? Já que os pensadores do século XX, Max Weber, Max Scheler, Edmund Husserl, Ortega y Gasset, Karl Jaspers, Eric Voegelin, Leo Strauss, os principais eram todos antimarxistas. Isso significa que a cultura do século XX é uma cultura eminentemente antimarxista. E o marxismo é apenas uma subcultura dentro do imenso panorama da cultura do século XX. Por que vocês destacam logo o marxismo? Tá certo? E criam um núcleo de estudos marxistas. Porque se eu propuser um núcleo de estudos antimarxistas, o que vocês fazem? Bom, os caras me deram uma resposta evasiva, tá certo? E nunca mais falou disso. Muito bem. Daí eu digo, o professor Quartim é bastante espertinho, o que constitui no círculo marxista equivalente superior da inteligência humana. Ao afirmar que nos países, aspas, nos países sul-americanos submetidos ao terrorismo do Estado, só no Brasil os torturadores não somente permanecem totalmente impunes, mas também continuam a receber elogios, fecha aspas, ele teve o cuidado de se referir somente à América do Sul e não à América Latina em geral, o que o colocaria na dolorosa contingência de ter de abrir exceção para Cuba, recordista continental absoluta de torturadores e terroristas de Estado per capita. Todos eles, exceto os falecidos,
ainda em seus postos e carregados de honrarias. O professor Quartinho é um exemplo de idoneidade intelectual das elites mandantes comunistas, sob cujas ordens e cusparadas alguns dos nossos militares estão ansiosos para servir. Olha, se isso aqui não é argumento, o que é então? Eu estou dizendo aqui, o sujeito diz que só no Brasil tem torturadores nos altos postos. Eu digo, em Cuba está cheio de torturadores nos altos postos. Quer dizer, estou respondendo a ele. O que ele tem a responder a isso? Nada. Então, como não tem nada para responder, como não tem argumento para responder, o que faz? Ajunta, tá certo, a curriola toda e diz, vamos intimidar o cara, vamos intimidar pelo número. Essa droga já tinha 200 assinaturas até ontem, hoje deve ter 300 já. Quer impressionar pelo número. E diz que a mim falta argumentos. Ora, o que é isso, porra? Eu acabei de botar o argumento aqui, por respondam a isso, ô 200 filhos da puta! 200 canalhas, 200 mentirosos, 200 vigaristas. Respondam a isto. Eu estou mentindo? Será que o Brasil tem mais torturador e assassino político do que Cuba? Ora, em Cuba, o regime cubano matou 100 mil pessoas, porra. E a nossa ditadura matou 300 terroristas armados. Cuba matou não sei quantos mil civis desarmados. O que você tem a opor a isso? Muito bem. Daí, mais adiante, eu digo que a inflexibilidade do seu Quartinho de Moraes não me surpreende. Ele está especialmente qualificado para humilhar seus velhos inimigos, de vez que ele próprio matou um deles, mandante do assassinato do capitão americano Charles Chandler, alvo escolhido a esmo como símbolo do execrado imperialismo yankee. O orgulhoso professor da Unicamp sabe que, na falta de realizações intelectuais, o homicídio político é uma glória curricular mais que suficiente pelos atuais critérios do establishment universitário brasileiro. Muito bem. O seu Quartinho de Moraes está aqui, né? Ele dá uma entrevista ao jornal da Unicamp, onde ele diz, em primeiro lugar, ele confessa que jamais foi torturado. A tortura faz parte da minha experiência, embora nunca tenha sido vítima dela. Né? Isso faz parte da minha experiência, da minha vida pessoal, embora nunca tenha sido vítima dela. Então, como é que faz parte da experiência? Não me pegaram, mas colocaram retratos meus espalhados por todos os lugares. Tive a honra de estar naqueles cartazes que eles faziam e colocavam assassino, porque a esquerda matava os meganhas mesmo, atirava de verdade. Eu sei falando com orgulho, a gente matava mesmo. Agora, no caso do capitão Chandler, o grupo político decidiu a morte do cara e este seu Quartinho de Moraes estava lá. Quer dizer, ele foi um dos que decidiram a morte do capitão, é o mandante do crime. Eu chamei de assassino porque você é assassino mesmo, Quartinho. Mandante de homicídio é homicida. Você foi condenado, julgado, sua sentença está transitada em julgado. Você foi anistiado depois, mas isso não elimina o seu crime, elimina apenas a punição. Você não pagou pelo seu crime, mas quer que os outros paguem. Ou seja, você tem que ser livrado. Todos os seus crimes não são crimes, são atos de generosidade, são atos de bondade. Né? Agora o cara aqui, a esquerda matava os meganhas mesmo, atirava de verdade. Olha o cara falando de boca cheia. Tá certo? Ora, porra! Né? Agora, dizer, contra a violência dos golpistas, dos torturadores, respondemos pela violência revolucionária. Mentira! Vocês começaram a fazer guerrilha já em 1963, antes do golpe. E depois vem com essa desculpa de que foi reação ao golpe. Foi nada. A guerrilha orientada e financiada pelo governo de Cuba já vinha desde 63, e você sabe perfeitamente disto. E dizer que lutavam pela democracia é uma puta mentira. Você queria aqui implantar aqui um comunismo cubano, porque você é comunista, você é marxista, você sabe perfeitamente disto. Pare com essa hipocrisia de dizer que queria democracia. Olha, democracia. Todos os regimes comunistas se chamavam democracias populares. É o que você quer aí. Uma democracia popular com um paredão para você poder fuzilar bastante gente. Tá certo? Para fazer com os outros o que fez com o capitão Chandler. Tá certo? Agora aqui, ele que foi morto pela resistência dava conferência para a direita no Mackenzie. Ora, que crime inominável. O capitão dava conferências para a direita, então tem que ser fuzilado mesmo. Isso é a cabeça desse Quartinho de Moraes. Agora, não só é assassino, como é um assassino covarde, porque ele matou o cara de tocaia e o sujeito foi morto na frente da mulher e do filho. E o cara não se arrepende. Ele acha bonito e não quer ser chamado de assassino. Pois eu digo, eu te chamei de assassino porque você é assassino. Mandante de homicídio é homicida. E o grupo decidiu, sentenciou e fez o que eles chamavam na época o justiçamento. Tá certo? E mais ainda, o cara só ficou 2 anos na cana, porque foi julgado em 77, 2 anos depois veio a anistia. Tá certo? Ele devia pegar 20 ou 30 anos de cana por isso. Pegou apenas 2 e ainda está reclamando. Tá certo? Ainda está se fazendo de heróizinho. Ora, o prestígio desse homem no meio universitário, você vê pelo próprio jornal da Unicamp, é sobretudo por causa dessa participação dele no terrorismo. Isto fez dele um heróizinho.
Quer dizer, o destaque dele, a diferença específica dele, não é só a obra intelectual, que é irrelevante. Só é relevante para propaganda marxista, faz parte da subcultura marxista. O que ele tem de especial? Ele tem de especial porque ele matou o americano, ele é o nosso herói. Ora, porra, que coisa mais vergonhosa, mais baixa. Agora, diz aqui que o capitão Chandler, nos bastidores, treinava torturadores. Cadê a prova? Vocês nunca provaram isso. Você, Quartim, você foi julgado num tribunal com direito a advogado de defesa e, de acordo com as leis, um julgamento público, e foi condenado lá. Agora, e o capitão Chandler foi condenado num tribunal secreto, sem defesa, e no dia seguinte estava morto. É isso que vocês fazem, e é isso que vocês gostam de fazer, porque em Cuba fizeram isso. Vamos dizer que a gente fazia isso porque a gente estava reagindo contra um governo opressivo. Vocês, quando tomam o governo na sua mão, vocês matam mais ainda. Ou vai dizer que você não gosta do que estão fazendo em Cuba? Mas vocês passaram a vida puxando o saco deste homicida, deste ogro, deste genocida chamado Fidel Castro, que os alimentava, que lhes dava dinheiro, que orientava vocês, tá certo? E que protegia. Trabalharam para o Fidel Castro o tempo todo, agora querem me fazer de idiota, que estavam reagindo contra a ditadura porque vocês queriam a liberdade democrática. Ah, sim, vocês queriam um regime tipo inglês, ou tipo americano lá. Ora, vai me enganar, porra! Agora, vamos lá. Mas Quartim não é um caso singular. Nada mais característico dos apóstolos da igualdade do que a desigual distribuição da dignidade humana. Para os seus mortos, honra e glória. Para os do outro lado, esquecimento e desprezo. Quando não tapa na cara o insulto dos miseráveis R$300 mensais oferecidos pelo governo à família do sargento Mário Cosel Filho depois de 30 anos de espera e humilhações. Muito bem. E o Oswaldo Lovecchio, que perdeu uma perna no atentado que vocês fizeram no consulado americano? O senhor está andando na rua, de repente explode uma bomba, o cara perde a perna, está 30 anos esperando alguma indenização e não vem nada. E todos aqueles inocentes, que não tinham nada a ver com a história, que vocês explodiram no aeroporto de Guararapes, quando vai ter dinheiro para essa gente? Vocês estão nadando em dinheiro. Já deram 16... Olha, embora só tivesse 300 mortos ali, e o Brasil jamais chegasse a ter mais de 2 mil prisioneiros políticos, 16 mil pessoas já embolsaram dinheiro, estão mamando o dinheiro do governo que não acaba mais. Isso é uma sem-vergonhice. E ainda não estão contentes, eles ainda querem punir os seus inimigos daquela época, até o último. Agora, se isto aqui não é argumento, o que é então? Por que você não responde aí? Se eu estou mentindo, se é errado, digam que não é assim. Digam que é o contrário. Vocês honram, provem para mim que vocês honram tanto os seus mortos quanto os mortos do lado adversário. Provem para mim isso. Ou 200 vagabundos, 200 mentirosos, 200 vigaristas. Provem para mim que o que eu estou dizendo é falso. Ora, este seu Quartim não apenas é um assassino, como um assassino covarde, porque trama o assassinato e manda os outros executar. Tá certo? E mesmo um confronto de imprensa, o cara não é homem sequer para pedir um direito de resposta e vir discutir direto comigo. Ele se esconde atrás de 200 colegas. Ora aqui, existe o direito de resposta no jornalismo brasileiro. E eu mesmo, na minha coluna, é claro que lhe cedo o espaço para você se defender. Se eu estou mentindo a seu respeito, se você não foi mandante deste crime, tá certo? Então primeiro você tem que provar isso na justiça. Eu tenho todo o direito e até a obrigação, tá certo, de levar a sentença judicial que o condenou a sério, porque essa sentença jamais foi contestada judicialmente. Tá certo? Se o condenaram erroneamente, entre você com o processo contra os juízes, tá certo? Diga que eles mentiram contra você e daí você os põe na cadeia. E daí você vem dizer para mim que não é assassino. Por enquanto é assassino sim. Então, agora vai dizer que sem apresentar argumentos e razões. Ora, vocês aqui não têm argumentos e razões, não responderam nada ao que eu disse. Não tendo o que responder, se esconde atrás do número de signatários, como vocês costumam fazer. Tá certo? Vocês são piores até do que o Quartim. Daí terceira citação aqui, eu de passar também dizia o seguinte. Fazendo ironia com os fazendeiros do Império, que julgavam a escravatura uma instituição benévola, afirma o elemento Quartim, né? Aspas. Os escravos, teimando em não compreender as motivações filantrópicas de seus proprietários, fugiam em massa das senzalas e das plantações. Fecha aspas. Daí comento eu. Bem, os escravos brasileiros não são as únicas pessoas incompreensivas que fugiram de seus benfeitores. 6 milhões de cubanos escapuliram de Cuba, expondo-se ao risco de morrer afogados ou de ser comidos pelos tubarões, caso não fossem metralhados antes pela polícia de Fidel Castro. Seu exemplo abominável foi seguido por 2 milhões de vietnamitas que fugiram da generosidade Vietcong em barquinhos jangados e até boias de borracha. Algumas dezenas de milhares de alemães mal agradecidos saltaram o muro de Berlim para expor-se aos horrores do capitalismo na parte oeste da cidade.
O fluxo de refugiados da Polônia, da Rússia, da Hungria, da China e de outros templos da bondade comunista jamais cessou de superlotar as ruas de Nova York, Paris, Londres e até de São Paulo, dando um testemunho onipresente da ingratidão humana. O que vocês têm a responder a isso? Cadê os seus argumentos, ou 200 palhaços? 200 vigaristas? Cadê os seus argumentos? Respondam a isso. Quer dizer, por que a fuga de escravos, tá certo, prova que as fazendas brasileiras, fazendas dos fazendeiros eram maus, e a fuga de muito mais gente, de milhões de pessoas, de regimes presididos por gente como vocês, não prova que vocês não prestam? O que é isso, porra? Ora, se tem o que responder, respondam. Mas em vez de responder, o que eles fazem? Fazem de conta que não leram. Aqui, sem apresentar argumentos e razões. Porque aqui estão meus argumentos e razões. Respondam, canalhas. Aqui, agora, tem 200 assinaturas, ainda umas com uns comentários. Olha aqui, Muniz Ferreira, não, Edmundo Fernandes Dias, professor universitário. Conhecemos o senhor Olavo de Carvalho. O ódio a com crase, tudo aquilo que significa liberdade, é sua característica. O ódio a com crase? Como é que esse sujeito é professor universitário? Tu não tem categoria para ser aluno de ginásio? Tu é um usurpador? Tu é um vigarista? Agora, outros que assinam aqui. Emir Sader. Olha, eu dizer que o Emir Sader é vigarista, não preciso dizer. Porque o César Benjamin já disse que é e já provou que é. É vigarista e leonatário. O próprio pessoal da esquerda sabe. Agora está aqui a assinatura dele, honrando esse manifesto. Está aqui, Anitta Leocádia Prestes, filha de outro assassino, porque o Luiz Carlos Prestes mandou matar a garota menor de idade. Quer dizer, é assassino solidário com assassino, é filho de assassino solidário com outro assassino. Agora, e note bem, agora a acusação pessoal, claro que é pessoal. O Quartinho de Moraes tomou essa decisão pessoalmente. E a acusação é pessoal sim, porque ele é assassino pessoalmente. Ideologicamente, todos vocês são assassinos. Moralmente falando, vocês, pelo apoio que vocês dão a esses regimes, são todos assassinos. Agora, ele não é só moralmente, ele não é só ideologicamente, ele é pessoalmente, é fisicamente. E ele, junto com os outros membros do grupo terrorista, determinou a morte do capitão Santos sob a alegação de que ensinar torturadores, coisa que vocês nunca provaram. Diz até que o era da CIA, não era da CIA. Ele é um oficial do exército americano. Quer dizer, até essa história que era da CIA, quer dizer, a CIA é um mito, né? A palavra mágica. Dizer que o cara é da CIA, então já está condenado à morte automaticamente. Então, eis aqui. Como vocês não têm nada a responder aos meus argumentos, vocês inventam coisas e me imputam a parte num crime. Eu, se eu estivesse no Brasil, teria o prazer de processar todos vocês e dizer, cadê a calúnia? Chamar um assassino de assassino é calúnia? Tá certo? Responder às ideias dele? Poucas ideias. Eu não tive a intenção de discutir, vamos dizer, totalidade da obra dele, apenas frases que ele disse na mídia, e eu respondi com outras frases na mídia. Tá certo? Então, eu disse, primeiro, o que ele está dizendo a respeito dos militares é que não adianta eles tentarem uma boa aproximação, porque os crimes da esquerda têm que ser esquecidos, mas os seus crimes, milicos, jamais serão esquecidos. É isso que ele disse, e é o que eu reproduzi aqui, interpretando com fidelidade as palavras dele. Segundo, eu disse que ele foi um dos mandantes do assassinato do capitão Santos. Ele foi mesmo. Terceiro, eu disse que eles tratam com uma diferença nojenta os seus mortos e os do outro lado. Se isso é mentira, me provem. Me provem que vocês estão cuidando das famílias das vítimas que vocês fizeram. Que vocês foram procurar a família do Oswaldo Loveco, abriram generosamente o seu bolso, deram dinheiro para eles, pediram desculpa. Tá certo? Eu sei o seguinte, é que o pai do sargento Mário Cosel, tá certo, ficou quase louco e morreu de depressão, esperando alguma reparação pela violência que fizeram com o filho dele. Vocês ligam para isso? Nada, vocês riem. Por quê? A esquerda matava os neganhas, atirava de verdade. Vocês gostam disso? O outro lado para vocês não é humano. Vocês sempre foram assim, porra. Vocês dão risada. Ora. E pensam que estão com vergonha de tomar tanto dinheiro do governo? Não! Eles estão felizes. E ainda dizer que os caras que assinam aqui, esse negócio de Quartinho, venceremos. Vocês já estão vencendo, vocês vão vencer tudo, vão levar tudo, pegar toda a grana, vocês vão ficar com o país inteiro. Aliás, já está na sua mão, porra. Ainda estão querendo mais. Só que vocês querem sangue. Vocês querem perseguir os seus inimigos até o fim. Aqueles mesmos que os perdoaram, aqueles mesmos que anistiaram, vocês vão perseguir os caras até o fim e liquidar com a vida deles. É o longo braço da revolução. E em quarto lugar, eu digo aqui,
Acho que não tem nada a ver com o caso do Capitão Channon. Essa ironia que ele faz com o caso dos escravos. Quer dizer, se a fuga dos escravos prova que as fazendas eram um lugar ruim, ora, fugas imensamente mais vastas dos seus paraísos comunistas deve provar a mesma coisa, ou não. Se eu estou errado em qualquer desses 4 pontos, argumentem, palhaços, em vez de dizer que não apresentei argumentos e razões. Vocês aqui não apresentam nada, vocês escrevem uma coisinha aqui de 10 linhas, tá certo? Cheio de mentiras. Primeiro, chama de calúnia o fato de que eu chamei um assassino de assassino. Não é calúnia coisíssima nenhuma, vocês é que estão me imputando um crime que eu não fiz, tá certo? E segundo, diz que eu não apresento argumentos e razões. Ah, tá aqui os argumentos e razões, por respondam. Vocês não têm o que responder porque o que eu disse é verdade. Agora, note bem, tá certo? Aqui, no meio das notas que eles apoiam as assinaturas, tem vários que me chamam aqui de fascista. Ora, existe uma diferença básica entre a minha linguagem e a desta gente. Eu uso a linguagem para descrever, para expressar os fatos e a realidade da melhor maneira que eu posso. E eu lhe acrescento depois a ênfase emocional que é minha própria. Por exemplo, quando eu chamo um nego de fascista, é porque eu verifiquei que na teoria e na prática ele segue uma doutrina que é, primeiro, uma doutrina autoritária, estatizante, que atribui ao Estado o controle da economia e da sociedade e o faz em nome de motivos nacionalistas. Isso é definição de fascista. Se o cara faz isso, ele é fascista. Assim como, se o sujeito faz, vamos dizer, um regime assim, baseado na ideia de luta de classe, ele é comunista. Então, eu chamo o sujeito de fascista porque a atividade dele corresponde à definição objetiva e científica do que é fascismo. Agora, eles não. Eles chamam o cara de fascista só porque eles não gostam. Então, a maneira que eu tenho de usar a realidade, a linguagem, é tentar expressar a realidade e depois colocar a minha ênfase emocional. Eles fazem o contrário. Eles colocam a ênfase emocional no lugar dos fatos, para criar uma realidade fictícia. Então criaram o Olavo de Carvalho fascista, que eu nunca defendi um regime fascista, nem diretamente, nem indiretamente. E mais ainda, dizer que sou restor da ditadura. Olha, eu estive contra a ditadura até o último dia dela. Até o último dia dela. Inclusive, eu tinha me afastado de qualquer atividade política. Eu voltei quando houve o caso da morte do Herzog. E fui lá ajudar a fazer o jornal do Sindicato Jornalista, que foi a primeira denúncia que a classe jornalística ofereceu do assassinato do Herzog. Fui eu que fiz aquilo, eu tenho o jornal aqui até hoje. Eu combati a ditadura até o seu último dia. Agora, por quê? Mais tarde, eu disse que a ditadura foi muito menos violenta do que o regime cubano, e isto basta, porque eu vi o filhote, retroativamente, o filhote da ditadura. Muitos desses filhos da puta, eles queriam até que eu levava dinheiro da ditadura, que eu era um dos porta-vozes da ditadura. Agora, eles podem mentir o quanto queiram, e depois o caluniador sou eu, porque chamei o assassino de assassino. Agora, se você chama de filhote da ditadura, o nego que estava contra a ditadura até o último dia, tá certo? E que simplesmente tenta restabelecer a verdade histórica das comparações tempo depois, ora, o que vocês chamam de honestidade intelectual é o que eu chamo de vigarice. Tá certo? Vocês são todos usurpadores, ladrões, canalhas, tá certo? A sua presença numa universidade é uma vergonha, tá certo? Vergonha. A Universidade Brasileira já não presta mesmo. Né? Agora aqui, ó, Marcos de Orroio assina aqui contra qualquer forma de fascismo e de capitalismo. Ora, meu filho, o fascismo é contra o capitalismo. Ou você não sabe? Você não sabe o que é economia fascista, ô palhaço? Não sabe que a economia fascista é capitalismo controlado, é capitalismo de joelhos, como dizia Hitler? Tá certo? É exatamente, vamos dizer, o que o nosso Getúlio Vargas fazia no Brasil, e o Perón na Argentina, tá certo? Ora, você não sabe o que é fascismo? Quer dizer, fascismo e capitalismo? Ora, meu Deus do céu, eu sei o seguinte, eu sei que os porcos capitalistas, como Winston Churchill, foram os primeiros, tá certo? E únicos, na época, que iriam reagir contra o nazismo. Enquanto o quê? Enquanto Stalin, tá certo, estava dando armas e dinheiro para os nazistas, ele colaborou com os nazistas até o fim, até o dia em que o Hitler atacou a Rússia. Ele era tão amigo dos nazistas que ele não acreditou no ataque. Ele levou 3 dias para acreditar que Hitler tinha se voltado contra ele, porque ele parecia inverossímil. Ou seja, o nazismo só conquistou força para atacar o restante da Europa graças à ajuda comunista. Aqui nos Estados Unidos, o Partido Comunista fazia greves nos portos para que os Estados Unidos não pudessem enviar armas para a Inglaterra sob ataque nazista. Enquanto isso, estava lá, os porcos capitalistas, Winston Churchill e os outros conservadores, tá certo? Na França, o general de Gaulle,
dizendo, nós temos que reagir contra esse nazismo, nós temos que fazer alguma coisa. E vocês, comunistas, ajudando o cara a crescer e depois vão chamar os outros de nazista? Ora, vamos pra puta que os pariu, porra. Olha, o que eu estou dizendo aqui, por exemplo, eu estou dizendo uma verdade histórica. Eles não são capazes de contestar isso porque os documentos provam, a cronologia dos fatos prova. Então, eu digo os fatos e daí eu acrescento o meu comentário, acrescento meus palavrões em cima. Mas eu não mudo a realidade a partir da minha ênfase emocional. Ao contrário, eu uso a ênfase emocional apenas para expressar o que eu sinto diante de fatos que estão objetivamente descritos. Agora, esses caras não. Eles têm raiva do negro, então carimbam o fascismo na testa do sujeito que jamais foi fascista, jamais trabalhou para o fascismo. Quando vocês trabalharam no Brasil, o Partido Comunista trabalhou para o Getúlio Vargas, porra. O que é isso? O antigo PTB, o que era? Era um partido fascista, pô, partido estatista. Tá certo? Vocês trabalharam para isso. Vocês trabalham para o fascismo. Vocês usam qualquer coisa. Tá certo? E depois vem chamar a gente de fascista. Ora, o que é isso? Como é que gente assim pode ser professor universitário? Vocês não têm a menor ideia do que é história, do que é objetividade, do que é ciência. Não são capazes de discutir comigo. Desafio esses 200. Eu não posso discutir com 200 uma vez, mas um por um. Quer discutir? Vem discutir, desgraçado. Vem discutir o quartinho de moral. Mas você não é homem para isto. Você não é homem nem mesmo para usar o direito de resposta no Diário do Comércio e no Jornal do Brasil. Porque você não tem o que responder a isto. Você vai chegar lá e dizer, não matei o capitão Chandler nenhum, não foi eu que decidi, não fiz nada. Pois ele confessa aqui que participou, não só fez isso, como ele participou pessoalmente de outras ações armadas. Quer dizer, pode ter matado mais gente que ele não sabe. Tá certo? E, quer dizer, não é homem suficiente para isso, se esconde atrás de 200 ou 300 colegas, em vez de vir discutir cara a cara, tá certo? E ainda decide a morte do outro à distância e mata o negro na tocaia. O que eu digo? Não apenas um assassino, como um assassino covarde. Então estou desafiando você, Quartinho de Moraes. Venha dizer, pegue essas coisas que eu escrevi contra você aqui e venha provar que eu estou errado. Venha provar que é o contrário. Você exigiu justo tratamento para os mortos dos dois lados. Me prove isso. Eu estou dizendo que você exigiu tratamento desigual. Você prove que exigiu tratamento igual. Eu estou dizendo que você foi um dos mandantes do homicídio do capitão Charles Chandler. Prove que você não estava lá, que você não sabe de nada, ou até que você foi contra. Diga assim, os outros queriam matar o capitão. Eu não, eu sempre fui contra. Diga isso, desgraçado. Tu não é capaz nem de dizer por quê, porque você sabe que você aprovou isso, que você foi um dos que o condenaram à morte, com a autoridade judicial autoconferida. Esse tribunal de fancaria, essa palhaçada que vocês fizeram, fazer o justiçamento revolucionário, quem lhes deu autoridade para isso? O povo brasileiro lhes deu? Foi vocês mesmo e Fidel Castro que lhes deu. Ora, veio aqui provar também, né, que os escravos brasileiros fugiam das fazendas porque as fazendas eram ruins, mas que os milhões e milhões e milhões de pessoas que fogem do regime comunista fogem porque são todos milionários. Tá certo? Prejudicados pela justiça. Tá certo? Quer dizer, de Cuba só fugiu milionário, da União Soviética só fugiu milionário. É isso que quer dizer? Fugiram porque eram todos ladrões? Ora, o que é isto, porra? Ou seja, o lugar lá era bom, eles fugiram porque eram maus. Agora os escravos fugiram porque as fazendas eram más. Prove que eu estou errado em qualquer desses pontos. Venha provar. Se você tem tantos argumentos e eu não tenho nenhum, está aqui. Quando você diz sem apresentar argumentos e razões, vocês estão todos mentindo e provando que são vigaristas. Os 200 são vigaristas. Quem quer que tenha assinado esta coisa de que não tem argumentos e razões nesses meus artigos, é um vigarista. Eu chamo de vigarista e acabei de provar que vocês são. Agora venham provar que eu estou errado naquilo que eu escrevi. Não podemos isso, o que eles fazem? Tentam impressionar pelo número. Ademais, se eu caluniei o seu João Quartinho de Moraes, por que ele não me processa? Diga, fui caluniado, fui acusado de matar o sujeito quando não matei ninguém. Ele não pode fazer isso porque está lá a sentença. Ele matou e foi condenado por isso. Então o que fica fazendo? Fica tentando impressionar estudante com assinatura de professor, junta lá 200 professores para ver se impressiona os outros. A mim tu não vai impressionar não, Quartinho. Você era um covardão, assassino covarde e continua sendo a mesma coisa até hoje. E vocês, os 200, são piores. Vocês são puxa-sacos de assassino covarde, como são puxa-sacos de Fidel Castro. Muito bem, vamos passar adiante. Tem alguém aí na linha para falar? Vamos lá. Alô? Alô, Olavo? Sim. Tudo bom? Eu estudo na Unicamp, tive o prazer de conhecer o Quartinho de Moraes e estou ligando para contar 2 episódios que aconteceram com ele. Ótimo. O primeiro foi o seguinte, eu conheci no Centro Acadêmico de Filosofia aqui da Unicamp
Inclusive o resto do pessoal desdenha um pouco deles porque eles não são tão vermelhos quanto eles gostariam e chamam o curso deles de filosofia de engenharia metafísica. Porque eles não são tão vermelhos quanto eles gostariam que fosse. Mas o pessoal, então, da engenharia metafísica montou um evento sobre o 11 de setembro e chamou um professor para falar, quando fez, acho que, 3 anos dos ataques às Torres Gêmeas. Esse professor não pôde ir e eles falaram, beleza, vamos ter que chamar o Quartinho de Moraes e chamaram. E o Quartinho de Moraes foi lá e a fala dele foi a seguinte: eu vim aqui para falar do 11 de setembro. E o 11 de setembro que interessa é o 11 de setembro em que o Pinochet derrubou o Allende e saltou a falar da interferência norte-americana na América do Sul, do fascismo do Pinochet e outras coisas assim. E aí, para arrematar, ele falou que o ataque foi merecido e viva Bin Laden. Pois, mas é isso mesmo. Esse cara é apologista do terrorismo o tempo todo. Como é que ele não vai gostar do Bin Laden, porra? Ele é um antecessor do Bin Laden. Ele é um precursor do Bin Laden. O Bin Laden já devia estar de fraldas no tempo que ele estava lá matando o Capitão Chandra. O Bin Laden podia ter aprendido com esses caras, entendeu? Ele tem que gostar disso mesmo. Depois chamaram ele na rádio para falar sobre a rádio aqui em Campinas para falar sobre o dia D. A fala dele foi a seguinte, ele sempre foge do assunto. A fala dele foi a seguinte, que o dia D não serviu de nada e o que ganhou a Segunda Guerra foi o Grande Exército Vermelho de Stalin. Exatamente assim, Grande Exército Vermelho de Stalin. O Grande Exército Vermelho de Stalin foi inteiramente armado pelos Estados Unidos, tudo aquilo foi feito com dinheiro americano, que aquela indústria deles não aguentava nada. Aquilo não existia, o Exército Vermelho não existia, foi o americano que fez. Existe um livro muito interessante do Anthony Sutton que chama The Best Enemy Money Can Buy, o melhor inimigo que o dinheiro pode comprar. Toda a economia de guerra soviética foi só dinheiro americano, foi só ajuda americana antes da guerra e depois, durante a guerra e depois da guerra também. O que assim, enquanto para os outros fazia lá o plano Marshall, que o pessoal tinha que devolver de alguma maneira, porque emprestava o dinheiro deles, tinham que comprar de filme americano, para a União Soviética o dinheiro era dado, para nunca mais ter que devolver, nunca mais foi devolvido. Graças a isso que Stalin pôde defender. Agora, como é que ele se defendeu? Botava na frente de batalha soldados sem arma, matou 20 milhões de russos. Quer dizer, ali na Rússia morreu 2 milhões de alemães e 20 milhões de russos. Porque eles usavam os próprios soldados como escudo humano, nego desarmado, ele botava na frente para morrer. Ou seja, ele desgraçou a sua própria população. Quer dizer, o glorioso exército vermelho, gloriosos soldados, comandados por filhos da puta, comandados por assassinos, comandados por genocida, faz genocida contra o seu próprio povo. Nem Hitler era capaz de fazer isso. Hitler não mandaria um soldado desarmado para frente de batalha para morrer. Ele não ia se esconder atrás de fileiras de soldados armados como fazia Stalin, como fazia os comunistas. Que fazem isso até hoje, eles adoram escudo humano, sobretudo se for mulher e criança. Essa é a pior gente que existe na face da Terra. E aí eu fui checar a produção dele, né? E ele tem aqui na Unicamp, né? Ele é professor MS6, que é a maior faixa salarial, né? O professor titular. É o salário maior. Eu fui checar, né? Ele é professor titular, ele deve ter uma produção boa. A produção dele é mais pífia que a do Emir Sader. O Emir Sader ainda escreve umas biografias... Pois eu estou falando, ele está lá, a fama dele é porque matou o americano. Porque intelectualmente é zero. Se tu tem alguma coisa para discutir, ô Quartinho de Moraes, venha discutir, que tu vai sair chorando no debate comigo. Vai fazer que nem o tal do Alaor Café lá na Faculdade de Direito. Eu provo que você é um merda intelectualmente, tá certo? E você sai de 4, você tá entendendo? Ora, que coisa. Quer dizer, é pior que o Emir Sader, então é? Não, o Emir Sader pelo menos ainda coordena a biografia de assassino. Isso nem isso ele faz. Ele vive das glórias passadas de ter matado um monte de gente. Mas é exatamente, está comprovando o que eu digo. Olha aí, o testemunho direto de quem te conhece, Quartinho de Moraes. Agora vocês, esses 200, vão assinar para defender esse lixo? Vocês não têm vergonha mesmo, é? Bom, continua com o programa, Olavo, vou desligar aqui. Muito obrigado pelo seu testemunho. Obrigado. Então, vamos lá. Agora aqui eu recebo uma notinha do Alexandre Rezende dizendo que no site www.ocontraponto.zip.net, em meu blog a notícia da prisão do Juan Abadia foi devidamente vinculada às Farc. Muito bem, Alexandre, é assim que faz, porque a mídia inteira escondeu. Sei que a mídia brasileira é puxa-saco, ela esconde tudo que é ruim para a esquerda, ela colabora com a esquerda, tudo quanto é lado, mas não chega a agradá-la totalmente.
quer dizer que 20 anos de ocultação do Foro de São Paulo, 20 anos de ocultação da matança de cristãos no mundo, do genocídio chinês, etc., não basta para contentar a esquerda. Então hoje eles dizem que o Globo, a Folha, é da direita, é até da extrema direita. Quer dizer, você pega a esquerda moderada, a esquerda pó de arroz, e transforma na única direita possível. E logo em seguida você a chama de extrema direita e de fascista, e você já quer matar todos. A mentalidade deles é essa mesmo. Bom, aqui o Calvin Lee se pergunta, quando a ignorância se torna pecado? Falou, eu não sei, quer dizer, não me cabe dizer quando é pecado. Agora eu sei que a ignorância se torna uma bela sacanagem a partir do momento em que você ignora aquilo que você, pela sua posição e pelos seus atos públicos, você tem a obrigação de saber. Tá certo? Por exemplo, se eu estivesse aqui falando desse seu quartinho de Moraes, tá certo? Sem eu saber que ele for mandando o crime, eu estivesse inventando coisa, seria uma irresponsabilidade, seria um crime, sim. Né? Agora, discutir a coisa pelo lado teológico, né? Quer dizer, a diferença da burrice inocente e a burrice maliciosa, olha, a burrice maliciosa, em primeiro lugar, é voluntária. Quer dizer, ele não sabe aquilo que ele não quer saber. Porque se ele souber, ele vai ter que mudar de atitude. Uma vez o cara me pediu uma definição. Diz, você fica falando de honestidade intelectual, mas isso aí não é tão fácil. Eu digo, como não é tão fácil? É a coisa mais óbvia do mundo. E honestidade intelectual é você não fingir que sabe aquilo que você não sabe, e nem que você não sabe aquilo que você sabe perfeitamente bem. É só isto. Basta você seguir esse critério, e você saberá que para cada assunto do qual você vai se pronunciar em público, você vai ter que estudar, você vai ter que averiguar as coisas, vai ter que examinar as coisas dos dois lados, e não é dos dois lados, você vai ter que assumir o outro lado. Note bem, porque hoje eu estou falando desse pessoal marxista, porque eu passei 8, 9 anos da minha vida me intoxicando de marxismo, e eu estava do lado deles, eu sei como eles pensam, porque eu participei disto. Tá certo? Então não é como um sujeito de fora, um ignorante, que não os compreende, ignorante e incompreensível que eu falo do marxismo. Não! Eu primeiro adquiri a compreensão do modo deles pensar, depois é que eu saí daquilo e fui adquirir um horizonte maior. E é sempre assim que você tem que fazer, você tem que, na hora que você está lendo os argumentos da pessoa, você tem que ler como se você fosse ela, dando total credibilidade. Até para esse vagabundo do quartinho de Moraes tem que fazer isso. Cada palavra do quartinho, vamos lê-la como se fosse a verdade. Depois você vê o resto da verdade e você compara. Tá certo? Por exemplo, o que ele diz aqui dos escravos é a pura verdade. Só que amplia o horizonte. E veja que ele fala isso dos escravos porque ele quer esconder o resto. Ele quer dar a impressão que a escravidão brasileira era pior do que o comunismo. O comunismo mata 100 milhões de pessoas. Não, no Brasil nunca mataram 100 milhões de escravos. É porque você ia matar o escravo que está trabalhando para ele. Agora, na União Soviética podia matar porque estava sobrando mão de obra, porra. Os regimes comunistas viveram, e vive até hoje, da China vive até hoje de trabalho escravo. Só que sobra mão de obra. Você quer na China, para cada chinês que tem um emprego, tem 40 na fila. Se você matar 39, ainda tem empregado para você. O português não tinha tanto escravo assim sobrando, ele pagava o escravo, então ele não podia matar todos. Mas ademais, o dono do escravo era responsável pela vida do escravo. Se ele matasse o escravo, ele ia para a cadeia. Houve casos famosos no tempo do Império, de senhores de escravos que foram parar na cadeia porque mataram seus escravos. Agora, o comunista, o líder comunista, o comissário do povo, pode matar quantos ele queira, porque é trabalho duplamente escravo. O senhor de escravos brasileiro jamais foi senhor da vida e da morte do escravo, foi senhor apenas do seu trabalho. Mas o comunista é senhor da vida e da morte dos seus escravos. E eles gostam disso, adoram. Adoram, quando eles vão falar de Cuba, eles até choram. Agora estão dizendo aqui, o Fidel Castro parece que ele sumiu, não há sinais da presença dele. É provável que o homem já tenha morrido, tá certo? Desapareceu. Né? Porque diz que gay quando morre, não morre, vira purpurina. Comunista vira peido, desaparece. Tá, né? Então, a essa altura, o Fidel Castro já virou peido. Tá? Vamos lá. Prezado Olavo aqui, Berto Luzzi. Não sei se o senhor já teve o desprazer de assistir ao programa do Jô às quartas-feiras, onde ele mais 4 mulheres jornalistas analisam a situação política brasileira. Não, eu não vi isso, não, mas eu imagino que seja pelas coisas que eu ouvi esse sujeito falar antigamente. Né? E um dia de passagem me mandaram aqui uma gravação dele entrevistando um bispo da igreja protestante, e ele indignado, dizendo que o homossexualismo não pode ser criticado de maneira alguma. O homossexualismo é incriticável, você não pode falar nada, não pode abrir a boca. É uma conduta sacrossanta. Então, eu mesmo nunca falei mal do homossexualismo, como nunca falei mal de nenhuma conduta sexual humana, por mais esdrúxula que seja, porque não é da minha conta.
Mas é que tem que ter o direito de criticar. Se o sujeito acha aquilo feio, ele tem que poder falar, pô. Agora, para o seu Jô, isso é o escândalo dos escândalos. Vamos mais aqui. Gerson, de Brasília. Me pergunto, qual será o momento propício que Lula estaria aguardando para trazer oficialmente à sociedade as suas intenções? Porque a gente sabe que Lula e sua turminha praticamente já consideram o Estado brasileiro sob o regime comunista. Quer dizer, quando é que eles vão anunciar oficialmente? Talvez não anunciem nunca. Porque esse negócio de ser disfarçado, fazendo de conta que não está fazendo, é característico deles. Esse pessoal é tudo covarde mesmo, tá entendendo? Eles não são capazes nem de assumir. Você vai encher de bandeira vermelha para tudo quanto é lado, cartazes com Lenin, Stalin, Fidel Castro, né? E perguntar, é comunista? Não. Você vê o que a mídia brasileira, essa mídia porca, puxa-saco de comunista, faz com o Hugo Chávez. O Hugo Chávez eliminou a propriedade privada, eliminou o pátrio poder, que as crianças a partir dos 3 anos são propriedade do Estado, tá certo? E já declarou que ele é governante vitalício. Com tudo isso, o pessoal ainda não diz que o regime é comunista, ainda continua chamando de populista. Quer dizer, é o suprassumo da covardia intelectual. Você não tem cara de dar um nome para as coisas. Agora, se a própria mídia trata assim, Hugo Chávez, por que o Lula vai chegar lá e dizer sou comunista? Tá certo? Então está escrito na testa dele, sou comunista. Agora, o pior é que no Brasil o pessoal ainda acredita na escola que existe o comunista idealista, né? E existe o comunista aproveitador. Fala, não existe essa diferença. Não existe. Na perspectiva comunista isso não existe. O idealismo deles consiste em ser aproveitador, quer dizer, você matar, roubar, tirar todo proveito, é obrigatório, faz parte da ética, pô. Leiam Lenin. Outra coisa, quando se refere à Revolução do Chaves, usa a palavra revolução com aspas. Quer dizer, eles querem resguardar o prestígio da revolução. Como o Hugo Chávez pegou mal, tá certo? Então não pode dizer que ele está fazendo uma revolução. Ele está fazendo uma revolução, sim. Quer dizer, é um revolucionário típico, a típica revolução desde cima, como já pensada desde o tempo de Antônio Gramsci, é uma revolução como qualquer outra. Agora, eles não querem... Essa mídia que a esquerda chama de direitista, extremista de direita, ela não quer macular o mito da revolução. Peraí, tem gente na fila, vamos ver quem é. Alô? Alô? Boa noite, olá. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu só queria fazer uma pergunta. Quem está falando? Meu nome é Fernando. Tudo bem? Eu queria fazer uma pergunta rapidinho sobre aquele assunto que saiu semana passada. Eu não estou... O programa desde o começo, eu não sei se você já comentou sobre isso. Que o SUS teria que pagar cirurgia para mudança de sexo. Olha, eu sugiro então o seguinte, o PT inteiro deve se prevalecer disso aí. Mudem todos de sexo já. O Lula, você já pensou, o Lula ficaria lindo. Já que é de graça mesmo, é dinheiro do Estado, somos nós os trouxas que estamos pagando. Então vamos lá. Olha, prestem bem atenção, eu não sou totalmente contra isso. Por quê? Porque eu já estudei esse negócio. Eu sei que para certas pessoas, esse negócio porque eles chamam a disfunção, né? Disforia sexual, é um negócio gravíssimo. Os caras ficam loucos mesmo. Então tem que mudar o sexo dos caras, senão eles vão estourar os miolos. Então, para casos extremos, eu acho que tem até que ajudar os caras assim, porque eles não vão aguentar, vai ser uma desgraça, tá entendendo? Se você não fizer cirurgia, ele mesmo vai cortar o próprio peru e vai morrer, você tá entendendo? Mas só para casos extremos. Agora, isso aí não, isso vai ser um festival, você tá entendendo? Vai ser, todo mundo vai entrar lá na fila. Eu acho que o PT inteiro vai entrar na fila. Todos eles vão querer mudar de sexo agora, porque esse negócio de ser homem já cansou, eles estão muito cansados, tá entendendo? Sendo homem é um perigo, porque você vai ter que enfrentar o Olavo de Carvalho cara a cara. Então, não, vamos virar mulherzinha, porque daí ele não vai mais bater em nós. Tá entendendo? Eu sugiro que entrem todos na fila, vão já. Ou Quartinho de Moraes, é sua chance. Você vai lá, muda de sexo, eu não vou poder mais bater em você, rapaz. Não vou poder mais falar grosso com você, porque agora daí você virar uma lady. Mas pode ter certeza que isso vai ser uma comedeira de dinheiro, tá certo? Que ele nem queira saber. Sim, eu tava porque é claro que os casos extremos, como esse que eu estou mencionando, são raríssimos. Entendeu? Eu estava começando a dizer que daqui a pouco o SUS vai ter que pagar cirurgia para implante de silicone também, né? Claro, implante de silicone. Sim, na verdade inclui, porque se vai mudar o sexo, vai ter que fazer uns peitinhos de silicone. Agora o nego diz, mas se vocês estão pagando o conjunto, vocês pagam lá, né? A fabricação da vagina e mais os peitinhos, eu estou até pedindo menos, eu só quero os peitinhos. Então vocês têm que pagar também. Não é isso?
E daí as mulheres vão dizer, mas se está fazendo os peitinhos para os travecos, por que não vai fazer para mim também? E vão entrar lá e vai fazer peito de borracha, né, bunda de silicone e assim por diante. Até cérebro de silicone, como o do Lula, eles vão fazer. É uma pouca vergonha mesmo. Implante de cérebro pro Lula. Implante de cérebro, mas ali não adianta, rapaz. Qualquer cérebro que bote lá dentro vai estragar do mesmo jeito. É isso aí, ó. Então é isso, obrigado pela sua participação. Peraí, tem mais alguém na fila aí. Alô? 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 Caiu a ligação. Enquanto isso, vou responder outro e-mail aqui. Rodrigo Fernandes me pergunta. Eu sou o que muitos chamam de empreendedor na internet. Iniciei uma empresa de tecnologia que tem tido relativo sucesso. O senhor sempre critica a falta de conhecimento dos empresários. Então eu te pergunto, qual o conhecimento fundamental que falta para os empresários brasileiros e onde encontrá-lo? Graças a Deus alguém fez a pergunta certa. Tem um nego aqui que está com boa intenção, o cara quer aprender. Olha só, Rodrigo, tu está doente. O brasileiro nunca quer aprender nada. O que deu em você? Você quer aprender? Né? Cuidado, os caras vão te internar. Né? Então é o seguinte, esta é a pergunta fundamental. Qual o conhecimento que nos falta? Você não imagina como você me deixa feliz com esta pergunta. Olha, em primeiro lugar, o empresário tem obrigação estrita de conhecer as bases morais, culturais e civilizacionais do capitalismo. O que foi que tornou culturalmente, socialmente, historicamente o capitalismo possível? Porque se o nego vive dessa atividade, se beneficia dela, e a família dele se beneficia dela, ele tem que saber os esforços que isto custou às gerações que o antecederam. Tá certo? Eu, por exemplo, eu sugiro os livros do historiador chamado Rodney Stark, historiador sociólogo americano chamado Rodney R-O-D-N-E-Y Stark, S-T-A-R-K. O Rodney Stark escreveu livros preciosos sobre isto. Tá certo? Também os livros do historiador Thomas Woods, W-O-O-D-S. Isso aí é só para começar. Tá certo? Então, esta é a primeira coisa. Segunda coisa, você tem obrigação, tá certo, de conhecer os perigos que se oferecem contra o capitalismo e contra as condições culturais, políticas, jurídicas que o fundamentam. Você tem obrigação estrita de conhecer a história do movimento comunista, a estratégia comunista e todos os truques da estratégia comunista. Tem obrigação estrita de conhecer essas duas coisas. Tá certo? Então, olha, para isso aí, por exemplo, você quer saber, comece por ler o livro do Anatoly Golitsyn, que se chama New Lies for Old, Novas Mentiras no Lugar das Velhas. Quer dizer, eu estou indicando esse livro porque, só para começar pela estratégia atual, para depois você estudar a história retroativamente. Quer dizer, você vai recuando desde a estratégia atual do movimento comunista até as primeiras, do tempo de Lenin. Tá certo? E você vai entender o que é a maldade humana, o que é a malícia humana, e como eles são capazes de mentir para fazer você parecer um monstro só porque você tem uma empresa. Tá entendendo? Como faziam lá no sistema Hardcock de ensino. Né? Muito bem. Agora aqui, isso aqui é uma notícia. Quer dizer, o pessoal sempre falando do imperialismo americano, essa coisa, né, e usando todo esse pessoal do Partido Democrata, Clinton, isso é como se fosse os grandes representantes do Partido do imperialismo americano. Esse pessoal é 100% anti-americano. Veja você. Agora, você sabe que os americanos foram os caras que descobriram o Polo Norte. Eles foram lá, os primeiros que chegaram lá, botaram a bandeira americana, blá, blá, blá. Passado não sei quanto tempo, tá certo? A Rússia está dizendo que o Polo Norte, com todo o petróleo que tem lá, pertence a eles. Tá certo? E o que o Departamento de Estado faz contra isso? Nada. Nada. Em vez de juntar a prova histórica, tá certo? O Departamento de Estado, paralisado por esse Congresso Democrata, não está fazendo nada. Eles vão entregar o Polo Norte para a Rússia, de graça. Tá certo? Isso aí, vamos dizer, para qualquer... É a mesma coisa que você disser, vamos entregar o estado de Minas Gerais para a Rússia. Tá certo? Minas Gerais, ou qualquer outro lugar melhor que tenha petróleo. Entrega tudo para a Rússia. Entrega tudo para o Putin. Tá certo? Os democratas querem fazer isso. E o pessoal aí no Brasil não entende, vamos dizer, que os Estados Unidos não é uma União Soviética capitalista. Não é um país que tem uma política em bloco. Não, aqui é metade. Aqui é metade pró-americano e metade anti-americano. Metade quer destruir essa porra. Tá, né?
E pior, a metade que quer destruir é a metade mais rica. Quer destruir por quê? Porque eles não precisam disso aqui, eles têm base no mundo inteiro. Um cara como o George Soros, se afundar os Estados Unidos, para ele é até melhor. Entendeu? Ou esse pessoal, Ted Kennedy, Clinton, etc., eles querem destruir mesmo esse negócio. Agora, se destruir os Estados Unidos, acaba a liberdade no mundo. A começar pela América Latina. Entendeu? É claro que o governo americano não está fazendo absolutamente nada. Como nunca fez. Essa história de que os americanos fizeram o golpe de 64, conversa mole. Eu mesmo já provei. Ele diz, olha, está aqui as provas, finalmente as provas de que os americanos tramaram o golpe. Sabe qual é a prova que eles apresentam? Uma comunicação do embaixador Lincoln Gordon para o presidente Johnson, no dia 1º de abril de 64, dizendo, olha, presidente, eles deram o golpe, agora nós temos que fazer alguma coisa. O que a gente faz? Né? E daí planejaram de enviar uma ajuda que chegou 13 dias depois. Quer dizer, 13 dias depois do golpe, começou a ajuda americana já ao governo estabelecido. Né? Então, assim, os americanos sempre foram assim, eles mais se omitem do que outra coisa, eles entregaram a China para os comunistas, tá certo? Eles entregaram a Hungria para os comunistas, mas de vez em quando eles até defendem um pouco como defenderam no Vietnã, defenderam pela metade, que não acabaram entregando também. Peraí, tem alguém na linha, vamos lá. Alô? Alô? Marcelo, Olavo, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo bem. Olavo, queria fazer uma pergunta para você, que é o seguinte, liguei semana passada, a gente falou um pouco aí sobre o negócio da imprensa, né? Aham. Mas esta semana, queria te perguntar o seguinte, se a gente retornar na história, procurar ver o Marx, as condições em que ele escreveu, os textos dele, etc. e tal, aquilo até é uma coisa que fazia sentido para quem estava visitando a Inglaterra, vendo toda aquela, os trabalhadores que viviam de fato numa condição miserável, etc. Só tinha um negócio, a situação nos últimos 30 anos tinha melhorado muito. Marx, quando viu isso, decidiu usar dados de 30 anos antes, para provar que estava piorando. Aquilo era um picareta, por isso que todos esses picaretas gostam dele, tá entendendo? A pergunta que eu quero te dizer é o seguinte, quer dizer, o Marx está dentro de um contexto histórico, né? E o marxista que a gente vê hoje é o contrário, ele é um puta de um sacana, porque o mundo hoje não tem nada a ver com aquele mundo ao qual Marx fazia referência. A teoria todo o utopismo do Marx, etc. e tal, aquilo hoje não teria cabimento hoje. Eu queria saber o que é que você acha sobre isso. Porque, para mim, o marxismo, como ele é apresentado hoje, parece, assim, a falta de integridade intelectual. Não, na época já era, Marcelo. Porque Marx sabia que as coisas não eram do jeito que ele está dizendo, que a teoria da mais-valia dele é furada, que a situação do operariado na Inglaterra, que era o único país sobre o qual ele tinha dados, estava melhorando muito graças à legislação, que à medida que progride o capitalismo, progride a legislação também, é fatal que isso aconteça. Mas ele tinha a teoria de que o capitalismo iria empobrecer o proletariado. Como isso não estava acontecendo, o que ele fez? Ele inverteu os dados, ele botou os dados de antes, depois, os de depois, antes. Marx era um picareta vigarista mesmo. Marx não é um pensador, não é um filósofo, nada. Marx é um charlatão. Olha, eu levei anos para me acostumar com essa ideia, porque eu comecei minha vida lendo esse filho da puta, você tá entendendo? E fiquei embevecido com aquilo, né? Depois eu fui vendo que era furado, né? Comecei a achar desculpa, etc. Eu levei uns 20 anos para engolir essa ideia, entendeu? Porque eu sou uma besta quadrada também, devia ter percebido. O Eric Wegelin, ele conta nas memórias dele que durante as férias ele leu o Capital e virou marxista. No semestre seguinte ele fez um curso de economia política, viu que aquele negócio de marxismo era tudo uma besteira e largou. Então ele levou uns 3, 4 meses para aprender. Eu, como sou uma besta quadrada, levei 20 anos. Você está entendendo? Então por isso que eu estou avisando vocês. Não sigam o meu exemplo, percebam logo. Está entendendo? Não esperem. Olavo, e quem lê o Marx com Engels no manifesto já tem mais o insight de que aquilo é sacanagem do ponto de vista intelectual. Hoje, com toda a história do comunismo, com todos os 100 milhões de vítimas do comunismo, e com toda a imensa miséria que o comunismo produziu, porque ninguém conseguiu gerar miséria e fome como os regimes comunistas, com tudo isso, que ainda tem a cara de pau de ser comunista, pró-comunista, marxista, é porque não tem vergonha na cara mesmo, tem que levar tapa na cara, cuspido no olho, tá entendendo? Não é nem pra gente falar com esses caras. Olha, eu de falar, responder esses 200 vagabundos, tá entendendo? E eu sinto que eu estou cometendo um ato de caridade, porque não é nem pra falar com essas pessoas. Mas sabe aquele negócio de chamar gato meus tios, dar bom dia a cachorro? É o que eu sinto que eu estou fazendo quando eu estou respondendo esses caras, porque não é nem para responder, não merecem nem isso.
Imagina se eles vão processar você. Duvido, eu duvido. Eu digo processe, diga que eu menti, diga que eu cometi crime de calúnia contra o Quartinho de Moraes, porque eu chamei de assassino. Mas eles não vão, porque... Claro que não vão. Não vão. Claro que não vão. E se for, eu agradeço, porque é a chance que eu tenho de ir lá provar tudo que eu disse e devolver a eles um crime, acusado de denunciação caluniosa. Porque se eles pudessem processar, já tinham processado. Como sabe que não pode, o que nós vamos fazer? Fazer uma abaixo-assinado na internet. Isso é bobagem. Coisa de moleque, esses 200 moleque. Tem até Juca Kfouri aqui, só pra você ter uma ideia. Eu não sei se você sabe o que é, mas é um Eu sei, eu fui entrevistado no programa do Juca Kfouri, veio ela puxando meu saco. Puta. Então tá bom, Olavo, um grande abraço pra você. Um abração. Tchau, tchau. Então, muito bem, vamos ver se dá tempo de responder mais alguma coisa aqui. Olha aqui. Aqui o Henrique Horácio de Souza, né? Manda uma notícia que ele leu na Folha de Boa Vista. O país acaba sofrendo um revés na Organização das Nações Unidas. A entidade aceitou o apelo feito por grupos indígenas e passou a exigir que o governo brasileiro garanta a retirada dos ocupantes da reserva indígena Raposa do Serra do Sol, em Roraima. Isso quer dizer o seguinte: a ONU decide o que o país pode fazer com o seu território. É exatamente como no caso do Polo Norte aqui. Quer dizer, a ONU decidiu que o território pertence à Rússia e não aos Estados Unidos, então entrega para a Rússia. Agora aqui eles inventam essas comunidades indígenas, que muitas foram até criadas artificialmente. Tá certo? Tem um livro do Coronel Mena Barreto, que se chama Farsa Yanomami, e mostra que aquele pessoal da ONU vem e inventa tribos que nem existem. E daí diz que a gente precisa entregar a terra para eles. Então é o seguinte, as soberanias nacionais já foram embora, já acabou, a ONU já acabou com tudo isso não existe mais, né? Infelizmente não existe. Vamos embora, vamos ver o que mais tem. Tem aqui um monte de carta interessante. Agora aqui, George Randolph, ele pergunta aqui: em relação a essa questão do globalismo, eu fico bastante confuso. Apesar de concordar plenamente com o senhor com as piores intenções dos dirigentes da ONU, tem a tendência a acreditar que um governo global é um caminho natural. E olha, existe um livro que se chama As Bases da Civilização, escrito pelo Ellsworth Huntington. Não é o Samuel Huntington, é o avô dele, Ellsworth Huntington, um grande geógrafo. Em que ele diz que existem poucas constantes na história do mundo, mas que a aproximação entre as civilizações e as sociedades, de certo modo, a globalização é uma constante. De fato é uma constante, mas isso não quer dizer que tenha que ser uma globalização administrativa e política. Note bem, então, por exemplo, aqueles grupos que um milênio atrás formavam culturas separadas, isoladas na Europa, tá certo? Se aproximaram e criaram a civilização europeia, mas isso não quer dizer que precisa ter tudo uma administração só. Foi justamente esta aproximação que criou os estados independentes. Quer dizer, a globalização cultural e econômica é perfeitamente compatível, tá certo, com as soberanias estatais. Agora, depende do que o povo quer, porque se o povo achar que é melhor dissolver aquele país para se integrar num outro, tá certo? Como aconteceu, por exemplo, com o Havaí decidiu ser um Estado americano e se incorporou aos Estados Unidos e saiu ganhando. Agora, um outro país pode achar que não é vantagem. O povo tem o direito de escolher. Então, você quer se integrar na unidade maior ou você quer conservar sua independência? O povo é que tem que ver, cada um sabe onde ele aperta o sapato, porra. Então, se você quer se integrar no tal do governo global, muito bem. Agora, se não quer, continue independente, continuamos amigos. Isso que é o certo. Você está entendendo? Quer dizer, a soberania não é uma soberania geográfica, a soberania popular. Quer dizer, os habitantes do lugar é que tem que decidir. Como o famoso caso das Ilhas Falklands ou Malvinas, né? A Argentina diz, é meu, o inglês diz, é meu. Diz, bom, e quem mora lá? Eu sei o seguinte, quem mora lá, 100% queria ser o quê? O que você prefere, ser argentino ou inglês? Isso não se pergunta para um ser humano, você pode perguntar para macaco. Macaco pode ter uma hesitação. Não, macaco já sabe, pô. Agora, se perguntar para um jumento, ele espera aí que eu vou pensar. Tá certo? Agora, um ser humano, você pergunta, você quer ser argentino ou inglês? É 100%, eu quero ser inglês, porque eu não sou idiota, porra. Tá entendendo? Eu sendo inglês, eu tenho todos os direitos que a rainha me assegura, eu tenho um bom sistema de saúde, eu tenho a democracia, eu tenho a liberdade de imprensa, e na Argentina eu tenho ou comunista para me roubar e explodir minha casa, ou tenho milico para me perseguir. Então não é vantagem, porra. Então o pessoal da ilha decidiu, nós somos tudo inglês, né? Ora, a mim não me deram essa chance. Pergunta assim, você quer ser inglês ou brasileiro? Ora, note bem, os ingleses, eles acham, você não imagina como eles têm dó
de todas as pessoas do mundo que não tiveram a felicidade de nascer inglesas. Você fala, olha, existe ali, aquelas pessoas não são inglesas, o inglês quase chora. Você está entendendo? Por quê? Ele está acostumado a ser inglês, é bom. Agora, quer saber, isso está acabando. Porque agora, o pessoal da esquerda começou a tomar conta de lá, então proibiu a caça à raposa, proibiu mais não sei o quê, proibiu ter arma, proibiu, não pode mais fumar, não sei o quê. Resultado, um monte de gente está fugindo da Inglaterra. Talvez vão para a Argentina. Muito bem. Então, olha, o mundo está ficando uma bela droga, viu? Agora, os Estados Unidos, se perguntar se quer ser americano ou qualquer outra nacionalidade, olha, pergunta para esses milhões de imigrantes que fogem para cá. Esses milhões de brasileiros. Ah, americano é uma droga, blá, blá, blá. Tem um lugarzinho para mim aí? Não é assim que eles fazem? Ninguém é trouxa, porra. Agora, o outro aí diz que, né, falou que o Piauí não existe historicamente, quase mataram o cara. Quer dizer, você não pode mais dizer que uma certa região é historicamente insignificante, culturalmente insignificante, economicamente insignificante. Você não pode dizer mais a verdade. Eu me lembro que a antiga revista Realidade, que era feita só por comunista, publicou uma matéria uma vez com o título Visite o Piauí antes que acabe. Ninguém reclamou, porque os autores eram comunistas. Agora um sujeito aí inocentemente falou do Piauí, cai de pau, é racismo, não sei o quê. Vem esse palhaço desse Cláudio Lembo. Então, olha bem o nome do cara, Lembo, né? O nome não é um nome, é um sistema de trabalho, né? Então, vem esse cara e diz, isso é racista. Claro que não é racismo. Isso é uma simples analogia que o sujeito fez, referente a uma região subdesenvolvida. Ninguém quer que o Piauí seja desenvolvido, ninguém quer a desgraça do Piauí, mas o fato é que é o seguinte, em 500 anos de história, aquela região foi desgraçada mesmo, acabaram com ela, tá entendendo? Então, pergunta pro nego aqui, você quer morar no Piauí ou quer morar em Nova York? Pergunta pro Cláudio Lembo. O que você escolhe? Eu vou no Piauí porque eu sou cara patriota. Ora, porra, que palhaçada é esta? Então, olha, a hipocrisia está acabando com o ser humano. Mas pode dizer que nem tudo é hipócrita, aqui essa mensagem maravilhosa que eu recebi do Wellington Rossi Kramer. Ele tem uma empresa Tupi Fundições, em Joinville. E ele estava lá entrando na empresa, de repente um monte de gente na CUT ocuparam a fábrica e não deixava ele entrar. Né? Quer dizer, o sujeito vai lá para trabalhar, não pode. Aí, o que ele fez? Né? Disparei a queima-roupa, vai tomar no cu e enfia esta merda de jornal no cu. O sujeito ficou indignado e, fingindo autocontrole, me desejou o mesmo. Logo comecei a tocar a buzina, seguido por outras pessoas que também chegaram naquele momento. Resultado, furaram o bloqueio e foram trabalhar. Né? Após isso, tiraram uma fotografia. A minha oportunidade que aproveitei para fazer uma mímica do vai tomar no cu, mostrando o dedo médio. Me senti de alma lavada. É muito boa essa sua receita para lidar com essa gente. Mas é exatamente isso. Eu digo, essa é a resposta universal. Quando não lhe ocorre uma resposta inteligente, que tem pessoas inteligentes, mas que não têm, às vezes, a presença de espírito, para inventar uma resposta na hora. Eu, graças a Deus, eu sempre tenho. Às vezes, sempre tem uma coisa mais inventiva do que vai tomar no cu. Você pode fazer uma variação. Mas a pessoa não tem essa velocidade, né? Então, se não lhe ocorre nada, diga logo, vai tomar no cu. E pronto, você sai de alma lavada. É a solução que está ao alcance de qualquer ser humano, tá certo? Não requer prática nem habilidade, tá certo? Isso aí, e faz muito bem para a alma. Então, o nosso tempo acabou. Até a semana que vem. Muito obrigado a todos.